A única técnica de meditação de alto grau da Aliança da Natureza, a Máscara de Cristal, havia sido registrada por Leylin. Era uma técnica baseada em ilusões que usavam energia de plantas como suplementos. Havia apenas 2 níveis para isso. Como os materiais específicos necessários para avançar para o segundo nível só puderam ser adquiridos de outro mundo, nunca houve outro nível 2 magus em toda a história da Natureza Alliance. Leylin possuía o aluno de Kemoen e já havia confirmado seu caminho como um arcano. Naturalmente, ele não mudaria sua técnica de meditação. Como resultado, com um olhar, os estranhos seriam capazes de dizer que ele não era um mago treinado pela Natureza Alliance. Com base nas regras da Conferência Conjunta, magos como ele foram capazes de fazer uma aparição, mas as guildas de pequena escala só podiam escolher um desses magus, e o mago escolhido não poderia ser mudado. Não se preocupe, eu tenho fé em Leylin. Celine disse confiante. Leylin parecia ser um pico de classificação magus. Esse tipo de força era equivalente a um trunfo da guilda de escala média. Naturalmente, Celine não estava muito preocupada. É assim mesmo? Isso é ótimo. Mestre Sachê cobriu os lábios com um leque preto dobrável e sorriu coquete. O quê? Você recebeu alguma informação também? Ao ver sua reação, Celine imediatamente colocou uma barreira à prova de som ao redor dos 3. Sim. Eu recebi inteligência dos meus brinquedos de menino. Skrill da Guilda das Aranhas de 8 Garras parece abrigar intenções grosseiras com você. Além disso, ele tem o apoio de uma corporação de escala média chamada Dense Fog Forest. Depois de dizer isso, a senhora Sachê olhou para Leylin e disse, e eles parecem ter feito preparações contra você, um apoio externo. Corporação de escala média. Densa Floresta de Nevoeiro. Com certeza, o rosto de Celine registrou uma ligeira mudança. Estas guildas de tamanho médio possuíam pelo menos um pico de classificação magus como seu trunfo. O número de magos oficiais e seu conhecimento superaram em muito da Natureza Alliance. Como isso não poderia preocupar Celine? Existe alguma coisa valiosa dentro da Natureza Alliance que a corporação Dense Fog Forest esteja querendo? Leylin imediatamente se perguntou. Sendo uma guilda de porte médio, a guilda Dense Fog Forest possuía recursos e minerais com os quais a Natureza Alliance não podia se comparar. Além disso, mesmo que a Aliança da Natureza fosse cair em uma guilda não classificada, a guilda da Floresta Densa de Nevoeiro poderia não ser aquela que obteria o controle de seu território e recursos. Então a Floresta Densa do Nevoeiro deve ser aliada da Aranha das 8 Garras. Uma vez que a Aliança da Natureza caia e perca seu lugar dentro da Aliança de Alianças, o Spider de Eight-Claved seria capaz de assumir seus recursos. Com um pouco mais longe da densa Fog Forest, o Comitê da Aliança não hesitaria em entregar o assento vazio para eles. Quais são os recursos que a Aliança da Natureza e o Spider de 8 Garras têm em comum? Apenas um. A Caverna Gelada. Leylin precisava de um pouco de tempo para entender a natureza dessa luta pelo poder. Desde que se descobrisse quem eram os beneficiários ou indiretos, a situação ficaria clara. Afinal, ninguém estaria disposto a fazer trabalhos ingratos. Durante esse período, Leylin havia se familiarizado um pouco com os recursos que a Aliança da Natureza possuía. Honestamente falando, esses recursos não eram valiosos o suficiente para a Dense Fog Forest estar interessada. A única possibilidade para isso era que os segredos dentro das profundezas da Caverna Gelada tivessem sido expostos. No passado, a Caverna Gelada era apenas uma área rica em produção de materiais congelados, com o Ikja de Scorpion como uma especialidade. Não é tão valioso, e é por isso que foi alocado à Natureza Alliance. No entanto, dentro das profundezas da caverna, na verdade, existe um mundo gelado de uma escala maior. Um mundo gelado tem até os restos de uma criatura com a força de um mago da Estrela da Manhã e uma gota de sangue de uma linhagem sanguínea ainda mais poderosa. Depois de obter as informações contidas na linhagem Ikja de Scorpion, ninguém poderia ter mais conhecimento sobre a Caverna Gelada do que sobre Leylin. Falando francamente, este foi um grande tesouro, especialmente para um Varlock Bloodline. Os olhos de Leylin brilharam, com um toque de frieza por dentro. Somente benefícios como esse seriam valiosos o suficiente para Dense Fog Forest agir secretamente.
Olhando para a situação, as informações sobre esses benefícios não foram divulgadas. Se fosse, a Twilight Zone estaria em alvoroço, e numerosos magos teriam formado grupos para explorá-lo. Celine, por favor, pergunte ao redor e descubra como o Akin Leaf Guild e Emerald Vine Guild estão fazendo ultimamente. Leylin ordenou Celine de repente. Sim, meu senhor. Celine endireitou o corpo e caminhou até um canto. As runas da marca secreta em seu corpo se iluminaram continuamente. Depois disso, ela voltou com uma expressão preocupada no rosto. Todos receberam o convite do Skrill. Sua influência agora é semelhante a uma teia de aranha, estendendo-se a essas duas guildas. Assim como eu pensei. Leylin suspirou. Este foi o ponto final de confirmação. Agora mesmo, Leylin tinha certeza de que a densa floresta do nevoeiro deveria ter descoberto a estranheza da caverna escida e decidido subornar a Aranha das 8 Garras para expulsar outras guildas para que pudessem monopolizar toda a caverna gelada. Encontre uma oportunidade para matá-los. O brilho nos olhos de Leylin fez Celine ficar nervosa, como se um monstro antigo estivesse sentado ao lado dela. Atualmente, Leylin reivindicou de maneira impositiva todo o mundo gelado. Se a densa floresta de nevoeiro ousasse pisar em sua propriedade, ele não os deixaria facilmente. Na verdade, se quisermos apenas resolver a crise que a Aliança da Natureza está enfrentando, há uma maneira melhor, que é revelar o segredo da Ick Cave. Mesmo Dense Fog Forest não pode se opor a toda a Twilight Zone. Sob a pressão da conferência conjunta, a densa Fog Forest seria semelhante a uma formiga que poderia ser facilmente esmagada. No entanto, isso não seria do meu interesse. Com a força de Leylin, ele provavelmente poderia obter benefícios apenas seguindo a maioria dos magos, mas havia muita incerteza. Se esses dominados magos da terceira categoria fossem atraídos, Leylin não tinha confiança de que ele poderia roubar qualquer coisa deles. Se fosse esse o caso, ele só conseguiria as sobras, e isso seria realmente uma pena. Para não mencionar, se a Twilight Zone ainda tivesse a presença de Morning Star Magie que poderia destruir todo o mundo gelado, Leylin definitivamente seria reduzido a lágrimas. Como resultado, para Leylin, era melhor deixar o segredo do Ick Cave Guild ficar em segredo até ele avançar para se tornar um Morning Star Magus. Mais tarde ele voltaria e colheria todos os benefícios. Mas, se for esse o caso, a densa Fog Forest teria que ser eliminada, e isso precisa ser feito rapidamente antes que seu líder tenha tempo para reagir. Em seu coração, Leylin já havia cumprido a pena de morte para Dense Fog Forest e Eight-Claved Spider. Com apenas alguns pensamentos, Leylin já havia entendido a essência do problema. Para ele, como essa possibilidade era maior, preferia matar a pessoa errada do que não deixar o assunto. Dense Fog Forest e Eight-Claved Spider precisavam ser erradicados, e ele seria capaz de aproveitar convenientemente suas técnicas de meditação e coleta. O mais maravilhoso foi que isso poderia ser feito em nome da vingança da Natures Alliance, que estaria matando 2 coelhos com uma cajadada só. Enquanto ponderava, Leylin emanou uma enorme força espiritual com traços de intenção de matar, o que levou Celine a recuar. Até mesmo Mistre Sachet deu uma desculpa e foi embora. O que aconteceu? Celine perguntou preocupada. Naturalmente, ela não sabia disso com apenas uma palavra ou duas. Leylin tinha conseguido deduzir a verdade, que o ajudou a tomar a decisão de matar. Nada demais. Leylin sorriu, escondendo a verdade dela. Para interesses de tão grande escala, Leylin não se sentiu à vontade para revelar seus planos aos outros, até para Celine, com quem ele foi para a cama. Estou pensando sobre o que a senhora Sachet disse sobre seus brinquedos de menino. O que ela quis dizer? Leylin habilmente mudou o assunto. Menino, brinquedos? O rosto de Celine mudou, e ela respondeu, você sabe, alguns magos podem ter interesses estranhos e hobbies bizarros. Mistress Sachet tem tendências sádicas e também é hábil nessa área, então. Sadismo e masoquismo? Eu sei. Um olhar de compreensão brilhou na expressão de Leylin, mas ele então revirou os olhos. Havia realmente todos os tipos de magos. Leylin, você é hábil em coisas assim? Depois de alguns momentos, Celine voltou ao lado de Leylin e perguntou timidamente.
Não se preocupe, respondeu Leilin com naturalidade. Desde que o culpado foi identificado como sendo apenas uma guilda de média escala, Leilin não tem nada a temer. O que ele estava preocupado era como ele tinha que proceder, a fim de impedir que os magos do alto escalão interferissem. Foi nesse momento que uma comoção surgiu entre os magos, eles se dispersaram em duas direções, revelando uma fila de pessoas. As 9 autoridades estão aqui. Celine sussurrou para Leilin. HM? Leilin olhou para os 9 magos caminhando. Havia tanto policiais masculinos quanto femininos, mas eles não eram mais jovens. Seus cabelos eram brancos e muitos deles usavam óculos. Eles possuíam livros de dicionário e canetas de penas ou escamas, e seus olhos brilhavam com sabedoria, dando-lhes uma aura erudita. No entanto, suas flutuações de energia deixaram Leilin perplexo. Pico de classificação 1. Pico de um posto. Pico de um posto. Eles são todos um pico de classificação. Como? Fraco. Leilin revirou os olhos. O mundo subterrâneo só possui tanta força? Honestamente falando, se esses 9 executores tivessem tanta força, usar o Toxic Billy antes de se ferir resultaria na morte instantânea desses 9 executores. Ele até teria matado ou ferido os magos vizinhos também. O que está acontecendo? Olhando para os magos que os rodeavam, prestando homenagem aos 9 policiais, Leilin ponderou. Olhando para a situação, ou os magos subterrâneos têm falhas que dificultam o seu avanço, ou os magos mais elevados têm um círculo mais íntimo e, portanto, não participam das conferências de nós classificando o magi. Leilin acariciou o queixo dele. Seja o que for, tenho que reavaliar a força dos magos em Twiligit Zone.